Olá, bem-vindo ao nosso webinar. Aqui falaremos um pouco sobre revisões de benefícios do INSS, aposentadoria por tempo de contribuição, idade especial, entre outros. Meu nome é Henrique Brito, coordeno atualmente o Departamento de Aposentadorias e Revisões da Marcos Inácio Advocacia, e nesse vídeo a gente vai dividir aqui as hipóteses de revisões em dois momentos. Um é por tempo de serviço, a gente vai fazer uma análise sobre as regras que envolve o tempo do trabalhador, e a outra, os salários de contribuição. Antes de iniciar os pontos chaves, eu vou dar um exemplo do que pode vir a ser uma revisão na aposentadoria. A título de exemplo de uma retificação no valor da aposentadoria, está aparecendo aí na tela um segurado que aposentou-se inicialmente no valor de R$ 896,96 e após uma revisão na aposentadoria, esse valor inicial saltou para R$ 1.937,18. Aí você pode me perguntar, Henrique, como é isso? Uma elevação de mais de R$ 1.000 no valor da aposentadoria. São as hipóteses que nós falaremos a partir de agora de revisão. Entre elas, vamos iniciar aqui a aplicação do fator previdenciário. O fator previdenciário é um índice que é aplicável proporcional ao tempo de serviço que você contribuiu para o INSS em relação à sua idade. Ele correlaciona esses dois fatores, a sua idade e o seu tempo de contribuição. Quanto mais jovem você é para a Previdência Social, maior será a incidência do fator previdenciário e, consequentemente, será menor o seu valor de aposentadoria. Essas hipóteses acontecem quando o segurado contribui. O INSS reconhece um tempo menor de contribuição que aquele efetivamente trabalhado pelo segurado. A título de exemplo, um segurado que se aposenta hoje com 35 anos de contribuição e 53 anos de idade, ele perde cerca de 27% do valor do seu benefício. Se ele ganha R$ 2.000, esse benefício sai por 1.260. Ele sai aposentado do INSS com 1.260. A retificação do fator previdenciário tende a minimizar esses efeitos drásticos dessa regra de cálculo. A título de exemplo também, esse mesmo segurado, se ele tivesse 40 anos de serviço, como em muitos casos acontece, ele teria a incidência no fator previdenciário de 0,73. Então ele teria, ao invés de 1.260, 1.460 na aposentadoria. Então, o fator previdenciário é uma das primeiras formas de revisão na aposentadoria. Outra revisão é a regra 8595. Desde 2015, a regra 8595, que ela determina que, se somados o tempo de serviço mais a idade do segurado e atingir 95 pontos no caso de homem e 85 pontos no caso de mulher, não há incidência do fator previdenciário. Ocorre que muitas vezes o INSS computa o tempo de serviço menor do que aquele efetivamente que o segurado tem. A título de exemplo, o INSS muitas vezes deixa de considerar um tempo de aluno-aprendiz, um tempo de serviço militar, um exercício de uma atividade insalubre ou perigosa que o segurado desempenhou. E aí eu cito médicos, enfermeiros, dentistas, profissionais da área de vigilância, vigilante, profissionais que transportam combustíveis, motorista, auxiliar do motorista. Todas essas atividades, juridicamente, elas já têm um respaldo tanto do STJ quanto da TNU quanto ao reconhecimento da atividade especial, o que muitas vezes não acontece na esfera administrativa. Então o segurado pode pedir a retificação dessa sua aposentadoria, que hoje tem incidência do fator previdenciário, para ser implementada a regra do 8595, que aí não há incidência do fator previdenciário. Outra hipótese de revisão é a concessão de uma aposentadoria por tempo de contribuição, quando na verdade o segurado tem direito a uma aposentadoria especial, e que isso é muito comum. Desde 1998, o INSS deixou de reconhecer o direito à aposentadoria especial para aqueles segurados que exercem uma atividade com proteção, com equipamento de proteção, EPI. Juridicamente, já há entendimento tanto do STF, no caso de ruído, quanto do STJ e tribunais regionais, quanto a atividades relacionadas à área de saúde, que trabalham com exposição a agentes biológicos e outras atividades mais, em que a eficácia desse EPI não elimina a nocividade do agente nocivo, não elimina o risco que o segurado está exposto. Então, esse segurado pode pleitear judicialmente essa revisão para que seja
transformar essa aposentadoria por tempo de contribuição, que hoje tem fator previdenciário, em uma aposentadoria especial. Outra hipótese de revisão é a retificação do coeficiente. É muito comum que segurados tenham se aposentados até meados de 2013, 2014, de forma proporcional. São aqueles segurados que em 1998 já estavam na iminência de se aposentar e veio a transformação da aposentadoria que anteriormente exigia do homem 30 anos para 35. Esses segurados que ficaram nessa regra de transição, eles perdem no mínimo 30% do valor do benefício, em virtude da aplicação do coeficiente de 70%. Então, o segurado ele pode pedir a retificação dessa aposentadoria proporcional em uma aposentadoria integral. Da mesma forma, o segurado que é aposentado hoje por idade, ele pode pedir a retificação também do tempo de serviço dele, para que ele receba ali 100% dos seus vencimentos, 100% na média do que ele contribuía. Uma outra hipótese de revisão, que aqui a gente já passa para o segundo momento, são os salários de contribuição. É muito comum que o INSS deixe de computar algum salário recebido pelo segurado. A título de exemplo aqui, um segurado que hoje está aposentado e precisou judicializar uma ação trabalhista para ter reconhecida horas extras, adicional noturno, insalubridade, periculosidade, horas itinerares e várias outras verbas, é muito comum que o INSS não considere essas verbas no cálculo da sua aposentadoria, da aposentadoria desse segurado. E em muitos casos, isso representa uma redução drástica no valor do benefício. Então, o segurado que teve uma demanda trabalhista, saiu vitorioso, ele pode pedir para que as verbas que ele recebeu lá, que foram reconhecidas na Justiça do Trabalho, sejam incorporadas no valor da aposentadoria. Isso, em muitos casos, representa um aumento significativo no valor do benefício. Outro caso mais comum também é o INSS não efetuar a soma dos salários quando o segurado exerce mais de uma atividade. Suponhamos aqui um exemplo, um professor que ele leciona em mais de uma escola. Na primeira escola ele ganha um salário de R$2.000 e na segunda escola ele ganha um salário de R$2.000. O lógico seria que o INSS, quando fosse fazer o cálculo do benefício, somasse os dois salários de R$2.000, essa média, e concedesse a ele uma aposentadoria no valor de R$4.000. Ocorre que a regra aplicada pelo INSS hoje, ela incide um valor proporcional ao tempo que ele contribuiu na segunda atividade. Em muitos casos, esse valor de R$2.000 que o segurado contribui nessa segunda atividade dele, entra R$15, R$20 ou às vezes valores menores que isso. Então, um segurado que hoje está aposentado pelo INSS ou está na iminência dessa aposentadoria, ele tem que ficar muito atento, porque o INSS pode não efetuar a soma dos salários dele, tanto na empresa A que ele contribui, quanto na empresa B, não efetuar essa soma quando do cálculo. E isso representa uma redução drástica no valor da aposentadoria do segurado, tanto na aposentadoria por tempo de contribuição, idade, quanto também nos benefícios por incapacidade, no caso de um auxílio-doença, no caso de uma aposentadoria por invalidez, ou até mesmo nos benefícios de pensão por morte, quando o instituidor não estava aposentado. Uma terceira e última hipótese de revisão dos salários em o que ocorre em muitos casos, em que o segurado desempenha sua atividade em uma determinada prefeitura, um serviço público, e esse serviço público deixa de efetuar os recolhimentos dele. Então, quando ele for pedir a aposentadoria no INSS, aquelas contribuições não vão ser inseridas no cálculo do benefício. Então, isso também representa um valor muito significativo de redução no benefício segurado. Então, pessoal, essas são algumas hipóteses de revisões de um benefício do INSS. Não são todas, claro. O INSS pode cometer um equívoco ou outro em algum determinado benefício, e há também algumas revisões de época. O importante de tudo é que você procure um advogado de sua confiança, um advogado previdenciarista, para que ele possa fazer o cálculo do seu benefício antes de você pedir uma revisão no INSS. Porque em muitos casos o INSS também comete o equívoco no valor da aposentadoria,
para ser maior do que aquele que efetivamente o segurado teria direito. Então, antes de pedir uma revisão no INSS, o ideal é que você faça uma consulta, peça para que seu advogado de confiança faça os cálculos do seu benefício, prepare toda a documentação necessária para que não haja nenhum intempérie no seu benefício. Então, até logo!